Aleluia. Hebreus capítulo 2, o versículo 3. E depois Hebreus 2:1. Essa é uma proposta da região. Hoje é santificação e perseverança. Talvez a gente consiga falar apenas de um ponto. Na próxima oportunidade nós falaremos do outro. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos-nos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O versículo 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para que as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Fecha teus olhos. Pai, nós graças te damos por tudo, meu Senhor. Inclusive, Deus, por esse momento de caos, o Senhor tem permitido que nós viesse até a tua casa, Pai. Deus Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro agora e te peço, revela-se a nós, esclarece em nossos corações as dúvidas que são nossas mesmo, Senhor. Nos ajuda a combater os desejos da carne e viver uma vida, Pai, de louvor e adoração a Ti, para que nada, Senhor, neste mundo venha roubar a nossa coroa. Faça de nós, ó Deus, um povo forte, maduro, Senhor. Ó Deus bendito, para que quando os dias de provações vier, em Tua palavra nós possamos estar firme e nela possamos descansar. Fica conosco, no nome de Jesus, graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Amados, o tema hoje seria santificação e perseverança. Olha, eu confesso que no período de pandemia, quando a igreja toma uma decisão como essa, eu entendo que é o próprio Deus nos chamando mesmo, por tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos dias. A Bíblia nos alerta da seguinte forma: como escaparemos-nos se negligenciarmos a tão grande salvação? E daí nós entendemos que a doutrina da salvação é extremamente importante e deve ser entendida por nós. Nós entendemos também que nós não podemos de maneira alguma negligenciá-la, mas de fato nós devemos sim nos preocuparmos com tal assunto. Hoje caminharemos aqui um pouco falando justamente sobre isso, sobre o processo de salvação, como pela manhã aqui na lição vocês já falaram. Falaremos um pouco também sobre a santificação e também uma breve pincelada sobre a perseverança. Amados, uma coisa é bem verdade: o desenvolvimento da nossa salvação, se nós negligenciarmos, ele fica totalmente comprometido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus pela tua salvação hoje? A orientação que o autor de Hebreus nos dá no capítulo 12, no versículo 14, é: procurai viver em paz com todos, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
E ainda sobre perseverança, o conselho de Mateus é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, queridos, nos últimos tempos, muitas coisas têm crescido no nosso meio. E muitas coisas boas também nós temos deixado de lado, inclusive até deixado de falar. Como, por exemplo, salvação. É algo tão importante, mas algo tão negligenciado até por nós mesmos, pregadores, ensinadores do Evangelho. Santificação é algo primordial na vida do cristão. E daqui, caminhando pela Bíblia e pelo seu significado de santificação, nós entendemos também que santificação é um processo progressivo e contínuo, operado pelo próprio Deus na vida daqueles que foram regenerados, convertidos e justificados. Nós entendemos também que o processo da santificação, que aqui no processo da santificação, o cristão ele é ensinado e moldado a viver cada dia mais, a viver mais para Cristo. E daí, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor, assim também a santificação leva a morrer dia após dia para o pecado, pois afinal de contas, todos os dias, todas as horas, o pecado vem e nos chama. Em alguns momentos é difícil até escolher a Deus, mas essa continua sendo ainda a melhor opção. Nós precisamos sim viver em santidade. Vivendo em santidade, o cristão vence as tentações da sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser ele é mudado de forma graduativa, gradualmente. E daí, desse modo, nós somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo de pandemia, onde o primeiro decreto ele manda reduzir, logo vem outro decreto que ele impede-nos de vir à igreja. Como que está a igreja lá na tua casa? Lá no teu trabalho? Lá nos grupos de WhatsApp que você participa? Nós deveremos perseverar em santificação até a volta de Cristo. E daí perseverar significa ter força. Perseverar significa ter paciência para não desistir. Nós entendemos também que a pessoa que persevera, de fato ela enfrenta inúmeras dificuldades, desafios e tempo de espera. Mas também nós entendemos que nós não podemos desanimar. Como disse, perseverar significa
enfrentar dificuldades, desafio, tempos de espera, sem desanimar, para alcançar o seu objetivo principal, que é salvação e vida eterna. Queridos, juventude, você que nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube, deixa eu te dizer uma coisa: a perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os nossos olhos firmes, porque nos ajuda a manter o nosso alvo em Cristo. Diante das dificuldades, daí então nós podemos sim fazer duas coisas. Temos pelo menos duas escolhas. Primeiro, desistir. Segundo, continuar. E daí, quem continua tem perseverança. A perseverança aqui é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. A igreja, o cristão, a pessoa, o servo que persevera, ele se mantém firme no seu propósito. Ele tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo, e tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos convites. Essa é a proposta. E daí por ela eu quero caminhar um pouquinho aqui com você, falando sobre alguns aspectos do processo de santificação. Ou seja, o primeiro é a exigência. O dia de hoje, para o cristão, é muito difícil de se viver. Principalmente quando nós utilizamos essa palavra exigência. Queridos, viver em santidade, de acordo com as Escrituras, não é, nunca foi, nunca será uma opção pessoal que o cristão, que o crente deve fazer, mas sim uma exigência divina. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como diz aqui Levíticos 20, 26, sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separeis para serdes meus. Abre os teus olhos, toma cuidado, querido, se possível, durmam com um palito nos olhos. As coisas fúteis, chulas, muitas das vezes elas se apresentam para nós até de uma forma bem parecida como verdade, mas são falsas, são enganosas. E daí, 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em todas as vossas maneiras de viver. Olha, ontem às 10 da noite, eu não sei lá no bairro que você mora, mas aonde eu moro, a sirene tocou durante 1 minuto. No teu bairro tocou? Vocês ouviram lá o toque de recolher, o lockdown? Aqui onde eu moro, ficou 1 minuto. E foi muito longe. Eu lembrei de alguns momentos, eu lembrei de alguns textos, eu lembrei de algumas partes bíblicas
de alguns acontecimentos. Decreto, sirene, flauta, Daniel. Sabe o que tirou, sabe o que livrou Daniel da cova dos leões? Foi a fé, sim. Mas foi o compromisso dele diante de Deus. Ou seja, ele tinha uma vida de santificação. Podemos aqui ainda caminhar sobre a natureza. E daí nós podemos defini-lo como a obra que Deus desenvolve em nós, dia a dia, que faz com que nós nos afastemos cada vez mais do pecado e nos aproximemos cada vez mais do caráter de Cristo. E daí, olha o que diz Romanos 6, 11 e 12. Pode projetar para mim, por favor. A Bíblia pede que os salvos em Cristo se afaste da tua própria natureza pecaminosa. O nosso caminho, as nossas escolhas, elas não são boas. E daí o texto diz assim, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeça aos seus desejos. A orientação bíblica, a orientação que a Bíblia nos dá, a Bíblia pede que os salvos em Cristo se afaste de sua própria natureza pecaminosa. Como disse no começo, hoje para nós pregarmos nós temos que ter cuidado, para falarmos temos que ter cuidado. Na verdade, o que parece estar no nosso meio hoje, o que parece contaminar, o que parece caminhar bem, é justamente a falta de cuidado. E daí, amados, se seguirmos a orientação bíblica, nós entendemos que quanto mais fazermos isso, mais o Espírito Santo nos molda a imagem exata de Jesus. Porque aos que de antemão conheceu também, os predestinou seres conformes à imagem de seu Filho. E nós podemos ver aqui também uma outra questão. O começo. Segundo a Bíblia, a santificação começa com a regeneração, evento pelo qual acontece em nossa vida uma mudança moral significativa. Essa é a proposta. A carta de Paulo a Tito diz a respeito desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em 1 João 3,9 também nos diz que uma vez nascido de novo, não podemos continuar pecando continuamente como modelo de vida. 1 Coríntios 5,17 diz que se de fato alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Essa mudança chamada regeneração define aqui o começo da santificação. Depois do processo de santificação se inicia a santificação pessoal
é um processo contínuo, que durará por toda a nossa vida. E daí nós entendemos aqui uma questão de parceria. Nós entendemos também que para sermos vitoriosos na busca da santificação, não estamos sozinhos. A Bíblia mostra que há uma parceria entre Deus e o cristão, entre eu e Deus, entre você e Deus. Existe aqui uma parceria. Ou seja, toda a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está envolvida nesse processo de santificação. Daí nós entendemos que Deus, como um Pai amoroso que é, Ele nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade, visando aqui o nosso crescimento. E a orientação que Hebreus 12:10 nos traz. Se o teu cuidado está de a cada dia mais se tornar santo perante o Senhor, você está no caminho certo. Conseguimos enxergar aqui Cristo, o papel característico do Filho é que Ele conquistou a nossa santificação. Ou seja, Ele tornou a nossa santificação. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Olha a orientação. Olha o que diz. Porém, por iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ele, Cristo, é o nosso exemplo de como ter uma vida santa. Nós enxergamos aqui também, nós vimos também o papel do Espírito Santo. E daí nós entendemos que é Ele que mantém a nossa santificação, atuando de forma diretamente dentro de nós, dando-nos maior santidade na vida. E olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que diz. Vamos para o texto. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 2 Tessalonicenses, projeto também 2,13. Olha o que diz o texto. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Essa é a orientação. Ou seja, Ele, o Espírito Santo, é que mantém a nossa santificação. Nós precisamos sim, a cada dia mais, tomar cuidado, e muito cuidado. Pois afinal de contas, o nosso propósito maior é um dia morar no céu. E daí nós vimos aqui também a questão do processo. Nós entendemos também que nós estamos nesse processo não por esforço humano, pois não se trata de méritos humanos, não, mas de uma resposta voluntária de cada cristão, com o que recebeu gratuitamente de Deus. A nossa cooperação no Evangelho ela é totalmente pessoal.
inicia-se com uma atitude de aceitação da nossa parte. E olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Projeta para mim Tiago 1, 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-la. Se a palavra de Deus está implantada aí dentro de você, você está no caminho da bênção, no caminho da salvação. Porque a Bíblia diz ainda em Efésios 2,10: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amados, a Bíblia também nos ensina que devemos encorajar uns aos outros a santidade com palavra e atitude. A santificação é pessoal, mas não individual, pois precisamos sim, de fato, um dos outros para avançar, para caminhar nesse processo. E nesse processo também aqui entra a abrangência, a santificação. Abrange todo aspecto da vida do cristão. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Presta bem atenção. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação afeta a pessoa como um todo: intelecto, emoções, vontade, caráter, corpo físico e em toda a nossa maneira de viver. Amados, nós pegamos o caminho ao contrário. A igreja parece estar caminhando contra o Evangelho. Eu não sei se é tão prazeroso falar: eu sou cristão, nos dias de hoje. E a orientação que a Bíblia nos dá é: tudo o que fazemos, falamos, sentimos ou pensamos deve ser alcançado pela santificação. O cristão, o crente em Cristo, deve ter santidade em sua maneira de se vestir. Essa onda de Facebook, de Instagram, eu não sei de fato se tem sido bom para cada um de nós. WhatsApp, então, a praia é uma das grandes maravilhas de Deus, mas para um pastor, para um irmão, para uma irmã, quando olhamos lá no status, que vimos as irmãs vestidas de forma bem extravagante na beira da praia, de uma piscina, em um sítio, e ainda colocando lá os comentários do tipo: Deus no comando, é vergonhoso, o pastor que te assiste, ele viu lá no teu status você seminua.
os irmãos de sungas. Alguns ainda comentam, maravilha de Deus. Pegamos o caminho inverso, tomamos cuidado com tudo, mas com aquilo que nos leva ao céu, uma vida de santificação, nós perdemos totalmente o cuidado. Cuidado! Não é pecado você ir à praia. Cuidado com suas fotos de perfil. E na grande maioria das vezes, são as piores que são colocadas lá. Os nossos aniversários cristãos, as festas de 15 anos, de formatura, tem tudo lá, menos a presença do Espírito Santo. Hoje, as festas cristãs evangélicas são regradas por bebidas, vinhos. Como disse aqui outro dia, o irmão que estava pregando, o Júbilo, ele estava fora da igreja, ele foi num bar para comprar uma cerveja. Quando estava tomando, entrou um irmão, ele escondeu a cerveja. Só que daí o irmão não viu ele, saiu com duas. Por isso, essa escassez da presença do Espírito Santo que vivemos hoje. Olha, se você tem bebida na tua casa, abre mão disso. Se embriague com vinho que não traz contenda. E o pior, tem vinho, hoje já tem danças mundâneas, músicas mundâneas, e 2 minutos para o pastor orar e dar uma palavra, ou para o irmão, quem quer que seja. Posso dar um conselho? Não vá a essas festas. Qualquer um de vocês que me convidar para qualquer festa de vocês, com bebida, vocês passarão por uma grande decepção. E se eu souber, eu nem vou lá. Já não se oram mais, perdemos aquela coisa de no dia da formatura, no primeiro ano, na primeira formatura, fazer um culto de agradecimento. Hoje, os pais trazem cervejas, bebidas para dentro do seu lar, e depois estarão todos aqui orando pelo teu filho que foi ensinado dentro da tua casa. Resultado disso, como disse o irmão Edílio na lição, as coisas espirituais, elas deixaram de acontecer, porque as carnais entraram. Já não tem mais batismos com o Espírito Santo, é justamente por essas atitudes. Nós perdemos o cuidado. E hoje, em um período de que tudo pode, é só Jesus. Às vezes eu fico caminhando aí, e vocês também, porque eu vejo que vocês curtem, até comentam. Pessoas que cantam na igreja, pega lá uma música circular do mundo, pega lá o teu instrumento que diz consagrado ao Senhor, e vão fazer live, vão publicar vídeos. Cuidado. A orientação que a Bíblia nos dá é que tudo que fazemos, falamos, sentimos ou pensamos deve ser alcançado pela santificação. O cristão, o crente em Cristo deve ter santidade em sua maneira de vestir, bem como alimentar e em tudo ser santo. Será que o teu vizinho sabe que de fato você é cristão? Como que você é conhecido pela sociedade? Como um bom pagador? Será que a sociedade te enxerga como um servo equilibrado ou como um fio descascado que qualquer coisa perde a linha? Como uma estressadinho. Cuidado. A proposta de Deus é de salvação. O cristão deve se portar em santidade em todos os lugares que estiver, não apenas quando está no templo, na hora do culto, mas também no trabalho, na faculdade, no lar, no trânsito,
e também na internet. Pratique aquilo que é de Deus. Cuidado com os vídeos que você compartilha. E daí nós vemos aqui a questão da plenitude. Quando não será mais preciso vivenciar esse processo? É uma pergunta: quando que não será mais preciso vivenciar esse processo? Nós devemos entender que a santificação nunca será plena de fato nesta vida. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, existem vários textos que são muito claros em afirmar que não somos capazes de sermos moralmente perfeitos aqui. Ou seja, a plenitude da santificação, ela acontecerá somente na volta de Cristo. E daí esse fim é conhecido como glorificação. Nesse dia, finalmente seremos inteiramente semelhantes a Cristo. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas deveremos saber que quando Cristo se manifestar, nós seremos sim semelhante a Ele. Eu quero orar com você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Cuidado. Outro dia, o pastor estava pregando em São Paulo, e pregando de forma muito fervorosa. Ele dizia assim: não deixe a bebida entrar na tua casa. A bebida é uma droga liberada, irmãos. Quem tem o vício do álcool, ele é um dependente químico. É uma droga liberada. Ela mata, destrói, te faz tomar multa, te leva preso, você perde a sua carteira, você se torna um homem irreconhecível, uma esposa irreconhecível. E o pastor pregava com muito favor: olha, a bebida é uma droga liberada, não se renda a isso, lute contra esse processo, falando contra a bebida. De repente, ele pega o ônibus, ou o carro, ou o avião, e vai para o Nordeste, praia. Está lá com a tua família, tranquila, eram as férias dele, e ele diz assim: me dá uma caipirinha. Aí ele toma a caipirinha, ele pede algo para comer, ele come, depois ele pede outra caipirinha, depois a família pediu também, chegou a hora de ir embora, ele pede a conta. O pastor não pode roubar. Se ele receber um troco errado, ele tem que ir para o certo. O servo de Deus é assim. E daí quando vem a conta, ele chama o garçom e diz assim: olha, mas está errado, veio um valor a menos, eu consumi algo a mais. Aí o garçom olhou para ele e falou assim: é que pastor aqui não paga bebida alcoólica. Ele tomou um susto. E daí o garçom disse assim: olha, eu fui na tua igreja, lá em São Paulo. A minha irmã é da sua igreja. E eu fui lá no dia que você estava pregando contra a bebida alcoólica. Como você é contra, você não vai pagar. Vai em paz, Deus te abençoe. Dói, não dói? É triste, não é? Cuidado. Cuidado com o que pode, com os textos mal interpretados. Cuidado, a tua salvação está em jogo. Não participe de festa que não tenha a presença de Deus. A orientação bíblica é para nós nos afastarmos da presença do mal. Essa é a orientação bíblica. Cuidado quando você for comer
fora da tua casa principalmente. Não sei se vocês já observaram, já prestaram atenção que eu não repito quando eu vou na tua casa almoçar. Já prestou atenção que a grande maioria das vezes que eu fui até vocês, em algumas festas eu saí sem comer? Cuidado. Para o teu bem eu te digo isso. Sempre tem alguém nos observando, para apontar mesmo. Seja homem de Deus na tua casa, na igreja, no teu trabalho, na faculdade, em todos os lugares. É a sua santificação que está em jogo. Feche os teus olhos.